Olá, gente, ótimo dia, ótimo domingo para nós, né? Entrando aqui hoje, mais um domingo. A gente que fez um compromisso aí com vocês de entrar aqui todos os dias para poder falar de gestão de barbearia, tá? E então hoje não é diferente, né? Dia domingo em casa, graças a Deus. Acabamos de voltar do nosso culto de domingo. Foi muito bom, graças a Deus, hoje, tá bom? Então, estamos aqui hoje para poder falar de gestão de barbearia com você, para você que está começando aí na barbearia, né? Que já tem aí, que ainda, vamos dizer assim, um limite aí até 10 mil de faturamento no mês, tá? Então, para você que está começando até nesse valor. Se você já está faturando mais do que esse valor aí, então não é para você esse conteúdo. Mas se você não está faturando 10 mil reais no mês na barbearia, esse conteúdo aqui é para você, porque é até onde eu já cheguei e eu quero levar você até lá. Quero estar te ajudando a ter esse faturamento e ter a sua liberdade de tempo, porque às vezes você pode até faturar, né, este valor, mas porém não ter a sua liberdade de tempo, porque liberdade de tempo é você poder sair, fazer o que você quiser e a barbearia continuar trabalhando, funcionando normalmente sem você. Para isso, você precisa de equipe e precisa de seguir, né, os passos que a gente seguiu até hoje, para você não só formar equipe, mas você ter realmente uma equipe engajada, uma equipe que trabalha com comprometimento com você, né, para você poder conseguir confiar nessas pessoas, devem entregar um bom trabalho e assim por diante, beleza? Então, é disso que a gente vai falar aqui hoje. E hoje, exclusivamente, a gente vai falar do financeiro, tá? Não dá pra gente falar tudo isso em uma live só, porque o financeiro, ele tem muitas coisas por trás, tá? E lembrando também que gestão de barbearia não é apenas você saber fazer gestão do financeiro, tá? Então, existe conhecimento específico que você tem que ter. Um exemplo disso, você saber cortar cabelo muito bem, você ter conhecimento técnico. Existe você ter um objetivo definido, né? Se você não sabe o que é isso, é você saber até onde você quer chegar com a barbearia, você ter as suas metas de longo prazo, você ter objetivo a alcançar, tá? Então, ou seja, eu quero chegar lá. Então, é a segunda coisa que eu acho importante você ter: conhecimento, objetivo, pessoas. Sem pessoas você não chega lá. A gente já fez uma live aqui sobre equipe, sobre pessoas, mas provavelmente a gente vai estar falando mais sobre isso. A outra coisa é sobre o financeiro, né? Você saber lidar com o financeiro. E a outra coisa, que são 5 coisas que eu julgo 5 passos aí importantes, né? Que sem isso eu acho que eu não teria chegado aonde eu cheguei hoje, de conseguir aí ter um faturamento de 10 mil reais no mês, tá? E o último dele é a ação. Ação é botar a mão na massa. Ação é fazer o que precisa ser feito. Porque tem muita gente que quer sempre, né, deixar para o outro tem que fazer. Não, é levantar da cadeira e ir fazer. Então, às vezes vai chegar um momento dentro da barbearia em que você não vai ter nada para fazer, você não tem cliente para atender. Então você precisa de quê? Ação, botar a mão na massa e fazer alguma coisa que vai te levar até seu objetivo, tá? Então tudo isso faz parte do nosso conjunto de aprendizado, do nosso conjunto de coisas que a gente precisa fazer para alcançar até lá. Não é só estudar, tá? Não é só cortar cabelo, tá? Não é só ter conhecimento, você precisa de ter ações práticas, tá? E quais são as suas ações práticas que você precisa de fazer hoje, né? Que vai te levar até seu resultado. Então, fica aí a um pensamento seu aí, beleza? Mas hoje a gente vai falar sobre o financeiro. Às vezes tem muita gente que acha difícil, né, esse financeiro e tal, mas não é, né? A gente deve simplificar as coisas
para a gente não ficar colocando dificuldade naquilo que a gente for fazer. Eu digo isso devido ao fato até onde eu cheguei hoje. É algo que é simples, mas não fácil, tá? Não confunda o simples com o fácil. O simples é quando você não tem que colocar, por exemplo, achar que para você fazer um controle financeiro você tem que fazer contas complicadas, você tem que entender os nomes científicos das regras de matemática, você entender de softwares complexo, nada disso. Simples é você fazer o básico, né? Vamos dizer ali, mas executar, mas fazer, entende? Então, é muito simples quando você pensa de primeira forma, mas se torna difícil fazer porque às vezes por ser tão simples as pessoas não fazem. Então vamos começar aqui por uma coisa que inclusive a gente já falou na primeira live, mas uma coisa que é simples, né? Tirar o seu próprio salário, separar aquilo que é seu daquilo que é da sua barbearia. É algo muito simples de fazer, tá? Mas você não faz isso. E às vezes você fica pensando que entender do financeiro é entender de múltiplos de contas complexas, de planilhas complexas. Não. O simples, né? O básico, o eficiente, né? Que você precisa de fazer: ter um salário definido, fazer registro de entrada e de saída, ter um planejamento e fazer os investimentos. Só isso por enquanto, tá? Vai ter uma empresa, vai ter franquia, vai expandir seu negócio grandemente mesmo, aí sim você vai precisar de estudar mais coisas. Mas para você chegar até nos 10 mil de faturamento no mês, tá? Você ter uma equipe para trabalhar com você, esquece toda essa parte. Faça isso que eu estou te falando aqui e eu tenho certeza. Simplifique aquilo que você vai fazer, tá? Não quer dizer que vai ser fácil, tá? Mas pensa de uma forma simplificada. É só você fazer e esperar o resultado, beleza? Então, eu vou começar a falar hoje com você sobre o fluxo de caixa. Quando a gente fala fluxo de caixa, a pessoa já entende como uma forma de algo que parece difícil, mas não é, né? Vou te explicar dentro do meu conhecimento, que às vezes se tiver aqui, né, nos assistindo alguém que entende muito da teoria do fluxo de caixa ou fluxo de caixa descontado, e colocar várias coisas, né, no meio de um fluxo de caixa, pode parecer complicado. Mas assim, o que eu tenho para falar para vocês sobre fluxo de caixa é você conseguir manter um dinheiro, né, na sua conta ou na sua mão, no qual você consegue pagar suas contas do mês, consegue fazer os seus investimentos, né, e consegue manejar com que esse dinheiro, com que você não precise, né, de pegar um dinheiro emprestado com outra pessoa e se enrolar com essas contas, né? Então, ou seja, é isso que você precisa de entender sobre o fluxo de caixa. Não é nada de outro mundo, é simplesmente você conseguir manter aí o dinheiro na sua conta, ou o dinheiro aonde você deixa, né, a sua reserva de fluxo de caixa disponível para que você faça a gestão da sua barbearia. E a gente vai falar aqui, inclusive, na parte do fluxo de caixa, por exemplo, que você não, se você for, a sua barbearia ela estiver num nível se a sua barbearia ela estiver num nível que ela está gerando lucro todo mês, né? Eu digo isso porque se você tiver em um nível de crescimento, se você estiver fazendo investimentos para você crescer, muitas das vezes o seu fluxo de caixa ele não vai dar sobra, ele não vai exceder, porque você vai estar sempre ali gastando aquele caixa fazendo esses investimentos. Mas quando a sua barbearia, você já montou a sua barbearia e você não vai estar fazendo os investimentos mensalmente, não vai estar com despesas altas,
provavelmente vai sobrar lucro no seu caixa, tá? Então é aonde que você define qual vai ser o seu caixa, tá? Então, por exemplo, eu pago um aluguel de um exemplo, tá? Eu pago um aluguel de R$ 1.000, pago água, pago energia, pago isso, pago aquilo. Então eu preciso de ter R$ 2.000 no meu caixa. Para quê? Para que eu pague um boleto, para que eu pague a minha água, pague a minha energia e isso sobra, né? E eu não passe aperto. Então, ou seja, eu tenho que ter no meu caixa um limite de R$ 1.000, um mínimo de R$ 1.000 e o máximo de R$ 2.000. Então isso vai oscilar. Por quê? Exemplo que o meu limite de caixa seja de R$ 2.000, né? E eu tenho em caixa hoje R$ 2.500. Porém, segunda-feira agora vai ser dia de eu pagar meu aluguel, tá? Então aí eu vou pagar R$ 1.000 de aluguel. Um exemplo. Eu preciso, o meu caixa que estava em 2.500 vai vir para 1.500. Então eu não tenho necessidade de estar tirando aquele excedente para poder estar depositando em uma outra conta de investimentos. Que é às vezes isso que às vezes a gente vai explicar mais para frente, que a gente ganha dinheiro e a gente deixa o dinheiro trabalhando para a gente enquanto a gente não tem investimento melhor para ele. Então hoje, por exemplo, se você deixa o seu dinheiro lá no PicPay, ele está rendendo mensalmente. Então todos os dias ele está rendendo para você. Então é lá que a gente pode deixar o nosso fluxo de caixa, o nosso caixa ali do dia. E aquele caixa de dinheiro também que você tem que ter, né, na mão. Dinheiro na mão, porque às vezes dependendo das coisas que você vai pagar, você só consegue pagar com dinheiro físico, tá? Então assim, o meu aluguel eu só pago com dinheiro físico. Mas, por exemplo, um boleto, por exemplo, não precisa ser dinheiro físico. Eu posso pagar com dinheiro que está lá no PicPay ou assim, ou da forma que a pessoa quiser, tá? Então, gente, fluxo de caixa nada mais é do que isso. Você ter dinheiro no seu caixa o suficiente para que você pague suas contas. E o que exceder disso, você tem duas escolhas. Ou investe em uma conta que esse dinheiro vai render, ou você reinveste esse dinheiro na sua própria barbearia, tá? Então, se você tinha lá uma vontade, por exemplo, de botar mais uma cadeira de barbeiro e você tem R$ 2.500 no caixa, né? Contando com o dinheiro físico que você tem no seu dia a dia e o dinheiro que você tem lá no seu investimento do PicPay ou de uma conta poupança, ou de uma conta Nubank, onde você queira ter o seu caixa ali, né? Se você tem esse valor e quer fazer um investimento lá e comprar por R$ 1.200 ou R$ 1.500 uma cadeira, né? Você pode estar fazendo isso. Então, o que você está fazendo com o seu caixa? Você está reinvestindo o seu caixa no seu negócio para que ele venha a te dar mais retorno. Então, eu falo isso porque até hoje eu continuo investindo na minha barbearia, tá? Eu tiro de lá o meu salário, eu pago minhas contas e tudo. E a empresa tem o capital de giro dela, né, que é o mesmo fluxo de caixa ali, ela tem aquele capital para ela fazer o giro dela, mas quando esse capital ele sobe um pouco, ele fica um valor excesso ali, eu vou lá e busco fazer investimentos, né, para que eu tenha mais retorno. Inclusive, né, recentemente a gente abriu uma segunda barbearia, tá? E por que que isso foi possível? Porque a gente tinha caixa. Poderia eu tirar como prolabore, né, esse dinheiro e comprar um carro, comprar uma moto, fazer o que eu quisesse com esse dinheiro, fazer uma viagem ou coisa assim? Poderia, tá? Porque a empresa é minha e desde que tenha lá um dinheiro que eu não estou tendo necessidade dele no momento, eu poderia tirar ele como prolabore para mim. A empresa é minha, a gente trabalha para isso. Porém, eu tenho um objetivo e eu tenho um planejamento para seguir, que é de crescer a barbearia, de ter uma barbearia da forma que eu queria ter. Então, por isso é que, né, assim que a gente tem caixa excedente, assim que a gente tem um fluxo, um capital de giro maior do que a gente precisa,
a gente pode ir lá e estar fazendo investimentos na barbearia para que ele cresça, tá? Então, assim funciona o fluxo de caixa da sua barbearia. O fluxo do seu capital de giro, ele funciona dessa forma, desse capital que você precisa aí, tá? Outra coisa, se ficou alguma dúvida, você pode nos perguntar aí. Mas o que eu queria falar hoje com você também é sobre o faturamento da sua barbearia. Quando a gente começa, você fatura lá seus R$1.000, R$2.000, R$3.000, né, por mês. Você vai precisando de fazer novos investimentos e de crescer para crescer o seu faturamento. Então, só que quando a gente cresce o nosso faturamento, as nossas despesas elas crescem da mesma proporção. Mas se você souber fazer investimentos, as suas despesas vai te gerar mais resultado. Por quê? Porque o seu investimento, né, a sua despesa maior vai ser com os investimentos que você vai fazer, tá? Então é tudo despesa do mesmo jeito. Quando você compra uma cadeira de barbeiro é uma despesa que você teve, né? Mas isso é algo que vai te dar retorno lá na frente. É algo que futuramente, quando você conseguir formar um barbeiro, comprar uma bancada e botar para funcionar, isso vai te dar retorno. Então é uma despesa hoje, mas que está buscando aumentar seu faturamento. Então você provavelmente, você começando de barbeiro, isso vai acontecer da forma seguinte: você vai estar faturando até lá seus 3, 4 mil reais, você vai conseguir faturar sozinho, tá? No mundo da barbearia, viu? Você vai conseguir faturar sozinho, você barbeiro ou você cabeleireira também, se estiver assistindo, você vai conseguir fazer isso sozinha. Só que vai chegar um momento em que para você faturar mais na barbearia, você vai precisar de fazer novos investimentos. Então por isso que toda despesa que você vai ter no seu salão, na sua barbearia, você tem que ver se essa despesa que você está colocando ali, ela vai te dar retorno. Porque às vezes pode ser uma despesa que ela não vai te dar retorno, né? Um exemplo disso é você ir lá comprar uma televisão, você comprar um enfeite novo, você comprar um papel parede, botar, você está melhorando o seu espaço. Eu concordo, e a gente deve fazer isso sim, tá? Não estou aqui dizendo que não é para você fazer. Pelo contrário, é para você fazer sim. Mas porém, isso não vai te dar retorno no curto prazo. Isso só vai deixar a sua barbearia mais atraente, ou o seu salão mais atraente, para você conquistar novos clientes, né? Ou para você fidelizar os novos clientes que tem. Tudo isso soma sim, mas isso não te dá dinheiro de curto prazo. Um outro exemplo aqui que vai te aumentar seu faturamento. Você passou um vendedor de produtos na sua barbearia ou no seu salão, e você gosta muito desse produto, conhece essa marca e sabe que esse produto é bom. O que você pode estar fazendo? Pegando lá R$500, investindo na compra desses produtos, para que você venha vender esses produtos e ter lucro. Isso aí sim vai aumentar o seu faturamento. Então a gente tem que balancear, né? Eu posso até ir lá e comprar lá, gastar 100, R$200 com alguma coisa que vai deixar a minha barbearia mais bonita, mas o nosso foco principal deve ser no retorno. O nosso foco principal deve ser: isso que eu vou comprar vai me dar retorno agora a curto prazo, isso vai me gerar retorno, tá? Então, um exemplo: a minha esposa comprou uma maca, né? Tá até aqui na nossa sala, inclusive. Ela comprou uma maca para ela poder fazer cílios, né? Para ela fazer cílios, e então isso vai dar retorno para ela assim que ela começar a trabalhar, tá? Mas se ela tivesse usado esse mesmo dinheiro para poder comprar um banco de espera novo, uma televisão, dar uma pintada no salão, comprar qualquer outra coisa, isso não vai dar retorno para ela no curto prazo agora. É simplesmente um gasto com manutenção. Então a gente tem que definir, né, quanto que eu vou investir para trazer retorno. Se você fazer esse tipo de investimento e gastando o seu lucro que você tem dessa forma,
a tendência é de que o seu faturamento vire uma bola de neve, ou seja, ele vai crescendo, crescendo, crescendo a cada dia. E é por isso que eu garanto para você que é possível sim você conseguir ter aí 10 mil reais de faturamento em um mês, tá? Porque é coisas que eu já vivi e é coisas que a gente tem, e é dessa forma que eu fiz, e é por isso que eu quero te ensinar aqui, beleza? As nossas despesas, tá? As nossas despesas, a mesma coisa. A gente sempre ficar de olho na nossa despesa para que o nosso retorno não seja menor do que as nossas despesas, tá? Então é por isso que a conta tem que fechar. Um exemplo disso é você ver, se você tiver algum app de anotação, é você acompanhar as suas despesas, por exemplo, quantos clientes que você atende no mês. Tem como você saber isso? Aqui hoje não tem um quadro para a gente explicar, né? Mas futuramente a gente vai conseguir fazer isso em um quadro que vai dar para a gente explicar. Mas vamos entender aqui, só para fazer um raciocínio aqui para você entender. Se você tem uma despesa de 10 mil reais, né, no mês, e atendeu, vou colocar aqui 100, vou colocar que você tem uma despesa, de 50 clientes, tá? Só para a gente poder fazer uma conta mais fácil da gente entender. Você tem 500 reais de despesa no mês e atendeu em torno de 50 clientes no mês. Então, se você pegar aqueles 500 reais de despesa, tá, e dividir pela quantidade de clientes que você teve, você vai ter em torno de 5 reais por cliente com despesa. Então você tem uma despesa com cada cliente, uma despesa de 5 reais. E digamos que você, nesses 50 clientes que você atendeu aqui, você teve um faturamento de 600 reais. Então você teve um gasto médio por cada cliente de 6 reais. Diante disso, o seu lucro vai ser de R$1 por cliente. Ou seja, no final do mês, você teve um lucro aí de 50 reais, tá? Então por isso que essa despesa ela tem que fechar. O que é a conta fechar? O seu faturamento dividido pela quantidade de clientes. Se você teve um faturamento de 600 reais e dividiu isso para 50 clientes, esse faturamento ele tem que ser sempre maior do que a sua despesa, tá? E às vezes parece fácil de você entender isso aqui, difícil você entender isso aqui, mas caso isso esteja acontecendo, você vai conseguir sobreviver, por mais que você precise de aumentar seu preço para que o seu lucro aumente. Se você está tendo uma despesa tão grande com o cliente e o seu preço de despesa está muito próximo do seu ganho de faturamento por cliente, você precisa de aumentar seu preço para você aumentar suas margens, né? E aí você conseguir ter lucro e você conseguir ter mais lucro para você conseguir fazer os investimentos e crescer seu negócio. Senão, se você ficar trabalhando quase perto da sua margem de segurança ali, ou seja, você mais gastar do que receber com o cliente, você vai acabar quebrando, tá? Então, futuramente a gente vai ensinar você a fazer uma DRE para você saber qual é o seu retorno, né? Para você saber aonde que está sendo o seu problema, é no seu custo fixo, é no seu custo variável, né? E quais os números que a gente deve buscar para a gente poder estar melhorando aí, beleza? E a gente ficar de olho, né, nos nossos indicadores. Os indicadores é você ver justamente essas coisas que a gente falou aqui. Quantos clientes que você está atendendo, né? O mês passado eu atendi 47, esse mês a gente atendeu 50, então você cresceu, tá? Então isso foi bom. Por mais que às vezes você talvez naquele mês você não teve lucro, mas se você cresceu os seus atendimentos, bacana, porque isso provavelmente pode ter aumentado também o seu faturamento. Então por isso que a gente tem que buscar isso aí.
mesmo que eu então possa até não ter tido lucro naquele mês, mas se eu cresci o meu faturamento, se eu cresci a quantidade de clientes que eu atendi, isso significa que eu só não tive um lucro porque às vezes eu fiz um investimento naquele mês, mas que isso tem um grande potencial de fazer com que o meu lucro aumente, o meu faturamento aumente no mês seguinte, beleza? Então é isso que a gente vai falar hoje. A gente vai provavelmente falar amanhã e depois de amanhã também sobre a parte financeira, porque tem bastante coisa que a gente precisa de falar. Mas então é isso aí, galera. A gente vai estar entrando aqui todos os dias para poder estar falando com vocês isso aí. E a gente pede, se é do seu interesse, senão você fazer a live em casa é isso, né? Então, gente, aí se você tiver interesse, se você conhece alguém que tem interesse, manda essa live para ela, para ele, né? Ou para ela, beleza? Valeu, gente. Forte abraço, um ótimo domingo para nós. Fica com Deus.